Muito bem, estamos de volta com o CBN Grandes Lagos, 10 horas e 38 minutos. E eu estou recebendo o Silas Neves, que é coach, e nós vamos falar de um assunto interessante. Nós vamos te perguntar do assunto. Bom dia, tudo bem? Como é que está? Bom dia, professor Maurílio Belo, tudo bom? E você? Tudo ótimo. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que me parece muito interessante, Silas, que é sobre perdão. Exatamente, sobre perdoar. Nós ouvimos sempre sobre a importância de perdoar, porém poucas pessoas sabem exatamente por que perdoar e também como perdoar. Que é o que nós vamos falar um pouco hoje sobre como, sobre por que perdoar. E essa questão do perdão, Silas, me parece muito importante porque não é algo simples, né? É difícil perdoar alguém, né? Exatamente, não é algo simples. E dependendo do que aconteceu com nós, é mais complicado ainda perdoar. Certas coisas têm um grau de gravidade maior. Porém, o que ocorre? O perdão ele tem 5 passos, pelo menos foi 5 passos que nós fomos desenvolvendo com coaches, com alunos, que quando a gente passa por esses 5 passos de uma forma sólida, fica muito mais fácil a gente perdoar. Porém, antes de entender como perdoar, é interessante nós entendermos por que perdoar. Vou trazer uma situação que aconteceu de uma cliente. Ela chegou em mim e falou a seguinte coisa: Silas, eu estava trabalhando, de repente a minha babá me ligou falando que estava tendo um problema em casa com os meus filhos. E diante disso eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito irritado, eu falei com ela de uma forma extremamente grosseira. Eu sei que eu não deveria ter falado dessa forma, porém eu não consegui me controlar. Ou seja, tinha momentos que ela agia com muita raiva, muito ódio, e não conseguia saber por quê, não conseguia nem se controlar. E nós fomos entender o que estava acontecendo por detrás, que estava fazendo ela chegar nessa situação. E a gente identificou o quê? Que ela tinha uma expectativa de que a babá devia resolver os problemas na casa lá com os filhos sozinha, sem conversar com ela. E essa era a expectativa. E a babá foi lá e rompeu a expectativa dela. E diante disso ela teve uma resposta emocional de raiva. E nós pegamos e fomos um pouco mais profundo. O que aconteceu? Quem rompeu uma expectativa sua que até hoje você não entende por quê? Ela trouxe uma situação do ex dela. O ex dela, num determinado momento, eles estavam casados, tinham um filho, estavam numa vida muito boa, e ele resolveu trair ela, abandonar ela, e mudou tudo. E ela pegou e ficou com muita raiva dele. Ele rompeu essa expectativa que ela tinha do casamento. E por ela não ter perdoado ele, ela fazia o quê? Ela pegava e descontava tudo isso daí em outras pessoas que rompiam a expectativa dela. E às vezes quando a gente não perdoa, é justamente isso que acontece. Alguém fez mal pra gente lá no passado, a gente guarda um certo rancor, guarda um certo ódio, às vezes a gente pode guardar um ressentimento, ou um sentimento ruim de se sentir solitário, se sentir abandonado. E isso a gente traz com a gente e vive isso no momento presente. A gente desconta em pessoas que a gente ama, em pessoas que não tem nada a ver com a história, e a gente fica repetindo esse processo, como nesse exemplo também. Agora, Silas, a questão do perdão é muito difícil, né? Por isso que disse, você também está concordando, porque é algo que nos prejudica pessoalmente ou prejudica alguém muito próximo a nós. Né? Porque quando é um nada, vai, eu vou chutar aqui uma situação, pisei no seu pé, desculpa, tá desculpado, pisei no seu pé. Sim. Agora, quando eu fiz algo grave, mexeu com você, mexeu com sua família, mexeu com pessoas que você ama, que estão próximas a você, o sentimento de raiva, ele se sobrepõe ao sentimento do perdão. Exatamente. E é muito difícil perdoar. E tem como o jeito de perdoar? Tem 5 etapas, nós estamos desenvolvendo e aprimorando elas, que quando a gente passa por essas etapas, a gente consegue sentir o perdão. E a gente pode utilizar isso daí como pisar no pé de alguém, numa situação simples, ou utilizar também numa situação bem complexa, como o abandono de um pai, como uma situação de traição como essa. O que ocorre é que quanto maior, mais complexa a situação, mais difícil a situação, mais difícil é passar por essas etapas também. Então vai requerer um pouco mais de atenção e de desejo da pessoa de superar isso, porque o perdão, na verdade, não é algo que você está fazendo para a pessoa que te prejudicou. É algo que você está fazendo por você, para você não continuar sofrendo por causa daquilo. Porque aconteceu algo ruim, você sofreu, ótimo, mas não tem necessidade de continuar sofrendo por 1, 2, 10 anos por aquela mesma situação. E tem pessoas que sofrem a eternidade, a vida toda por algo que aconteceu sei lá quando, e estão remoendo sempre o mesmo assunto. Isso causa mal, até físico, né? Sim, gastrite, não? Causa um mal físico. Tem até 2 psicólogos alemãos, eu não vou lembrar o nome deles, são bem complicados, mas eles escreveram uma tese explicando isso, que toda doença que nós temos é resultado de algo emocional, como nós estamos lidando com as nossas emoções. Dor de cabeça, gastrite, reumatismo, tudo isso está relacionado com o emocional. Tá, que é a questão do psicossomático, né? Você psicossomatizar
algumas questões e trazer isso para o corpo físico. Exatamente. Como é que eu faço para perdoar alguém? Tudo bem. Nós temos cinco passos. O primeiro passo é a gente ter empatia. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é o cachorro. O cachorro ele te vê, ele começa a pular, ele fica feliz, ele te trata bem. Isso daí é ser simpático. Isso daí nós devemos ser por natureza, por obrigação devemos ser simpáticos. Agora a empatia é você se colocar no lugar do outro, usando os sapatos do outro, ou seja, com os motivos do outro. Quando a gente fala de empatia na questão do perdão, nesse primeiro momento é entender porque na cabeça do outro ele acredita que ele está certo. Ou seja, porque na visão da pessoa que te fez mal, ele acredita que está certo. Dentro dos argumentos dele, da visão de mundo que ele tem. E quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil para a gente começar o perdão. O primeiro passo é começar a entender a pessoa. Uma coisa interessante aqui nesse momento da empatia é entender que todo mal que alguém faz para outro é porque existe algo mal dentro dessa pessoa que ela não conseguiu lidar. Ah, tá. Então a transmissão do mal. Sim, uma como se fosse um vírus. Eu tô assim mal, passo mal para frente, o outro vai ficar mal. Assim como essa pessoa fez um gesto grosseiro com a babá, porque ela não perdoou algo, a pessoa que te fez mal provavelmente também tem algo dentro dela que ela não está conseguindo lidar. Quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil para a gente caminhar para o perdão. Quer dizer, só nesse sentido de que o mal é transmissível, essa babá que recebeu lá a reclamação da patroa vai acabar descontando com um tapinha mais forte na criança quando não havia necessidade do tapinha. Aí a criança recebe o tapinha, vai descontar no brinquedinho, vou desmontar esse brinquedo. Também... E quando você perdoa, você quebra esse ciclo. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Você permite que o mal pare ali e não prospere. Depois da empatia, de entender os motivos do outro, a segunda parte é a responsabilidade. Ou seja, qual que é a sua responsabilidade no que aconteceu? O que você fez que deu causa a tudo isso, que colaborou para que isso acontecesse? Então, aqui não é para a gente ficar mal com isso. Eu fiz isso, eu causei isso. Mas é para a gente entender como que a gente pode fazer diferente na próxima situação. Ok. Como que nós podemos mudar nós mesmos para que isso não ocorra novamente. E depois, o terceiro passo é justamente quando nós entramos na aceitação. Então é quando a gente olha para o momento e fala assim, não, isso aconteceu, a pessoa me traiu, eu fui abandonado, aconteceu tal coisa na minha vida, a pessoa não me tratou como eu gostaria, e aconteceu, e aceito isso, e está tudo bem. Porque muitas vezes que passo difícil. Muita gente fica, não, mas se fosse diferente, e se meu pai não tivesse feito isso, e se meu ex não tivesse feito aquilo, que como difícil. Seria? E quando a gente começa a declarar isso para nós mesmos, isso aconteceu, nós vamos aceitar isso do jeito que aconteceu, a gente elimina essa hipótese de ficar perdido em coisas que poderiam acontecer e que nunca vão acontecer de fato. Ok. E o próximo passo... Só para entender. Esse passo é o mais demorado deles, talvez? Aceitar? Na verdade, ele é o mais simples. É simplesmente você dizer para você, eu aceito que tal coisa aconteceu comigo. Mas eu não aceito. Mas é aí que muitas pessoas podem acontecer e acabar ficando preso. Okay. E é importante, porque é uma consciência isso. Entendi. Uma consciência que você assume para você e colabora. É por isso que a gente costuma falar que a gente não costuma mudar ninguém. Nós não temos o poder de mudar ninguém. É apenas a pessoa que tem o poder de mudar a si mesma. Porque a pessoa tem que querer passar por esse caminho. Se ela não desejar passar por esse caminho... Ok, se ela não tiver um desejo sincero de que, olha... De passar por isso. Vou aceitar, as coisas empacam aí nessa cicatriz. Exatamente. E o próximo passo, então, é perdoar. É justamente quando você vai encontrar um motivo para perdoar a pessoa. E muitas pessoas confundem o perdão. Para a gente entender o que é perdão, imagina o seguinte cenário. Você está andando na rua, tranquilamente, e alguém pega e estica um arco e flecha, acerta uma flecha no meio do seu coração. E acontece isso, você não merecia essa flechada, você não merecia o que aconteceu com você, mas aconteceu, a flecha está ali, está envenenada e está no seu coração. E aí, diante disso, o que você pode fazer? Você pode pegar e dar outra flechada na pessoa, que é o quê? A vingança. Porém, quando você está se vingando da pessoa, que nem é o caso de uma mulher que aconteceu a traição também com ela, e ela chegou e me falou assim, eu queria matar o meu ex. Depois que ele fez isso daí comigo, ele ainda roubou uma quantia de 100 mil reais do banco dela. Eu queria matar ele, porém o que eu fiz? Eu comecei a focar na minha empresa. Eu comecei a focar na minha escola, hoje a minha escola ela é referência aqui na cidade, cresceu. É justamente isso que acontece quando você decide se vingar com a pessoa. Você abre mão da sua vida, do que você poderia melhorar, do que você poderia desenvolver, para ficar atrás de alguém que não vale a pena. Agora, quando você não se vinga, você foca o quê? No que você pode construir na sua vida. Perfeito. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas decidem não se vingar, mas a flecha está ali no peito ainda. E perdoar é justamente isso, é quando você decide tirar essa flecha do seu peito para parar de sofrer.
Então, perdoar não é você esquecer o que aconteceu, você vai lembrar do que aconteceu. Perdoar não é você tirar a culpa da pessoa. Talvez a pessoa deva ser presa, que ela lá presa, mas não é você tirar a culpa dela. Tá. Perdoar também não é você voltar a conversar. Às vezes você pode voltar a conversar ou não com a pessoa, mas não é isso. Perdoar é simplesmente você lembrar sem sentir dor. É você tirar essa flecha de dentro de você. É quando você decide olhar para o que aconteceu no passado sem sofrer. E o quinto passo? E o quinto passo é a gratidão. É quando você vai olhar para isso... Eu tenho que agradecer? Exatamente. Porque Porque tudo na vida não é 100% bom ou 100% mal. Mas nós escolhemos, às vezes, focar no lado negativo ou focar no lado positivo. E agradecer é justamente olhar para toda a situação e, de vez em ficar focando no lado negativo dela e sofrer, tentar encontrar pelo menos 3 coisas positivas que aconteceram ali ou coisas positivas que dali geraram na sua vida. E se concentrar nelas, porque assim você pode ter uma emoção positiva diante do que aconteceu e parar de sofrer. Porque já aconteceu uma vez, você já sofreu uma vez, não tem necessidade de continuar sofrendo. De continuar sofrendo, mas o assunto complicado. É um assunto complicado, realmente. Não é, a gente fala, mas a gente sabe que não é simples. Dependendo é simples, como por exemplo, pisou no meu sapato. Beleza. As coisas complicadas. Tá bom. Conversamos com o Silas Neves, que é coach, um assunto difícil, que é perdão, mas eu acho que é um assunto que pode ajudar muito os nossos queridos ouvintes. Silas, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Obrigado, professor Maurício. Uma boa quinta-feira para você. Obrigado, boa quinta-feira.